Bom dia, graça e paz para todas. Hoje vamos dar continuidade. Eu estava muito gripada ontem, não estava assim, quase que sem voz, mas hoje, para a glória de Deus, estou boa. Devemos falar assim, estou boa. E agradeço, a todos, agradeço a Deus, agradeço ao Senhor por essa manhã, pelo meu levantar, pela noite que eu tive, pela minha melhora, pelo bem-estar que eu estou sentindo, por tudo na minha vida. Só tenho aqui a agradecer. Obrigado, Paizinho querido, por esta manhã. Obrigado, Paizinho querido, pela tua palavra. Obrigado, Paizinho querido, por todas as irmãs. Obrigado, Paizinho querido, por todos os benefícios que tem feito em nossas vidas. Obrigada, Paizinho querido, pela tua palavra nesta manhã, por direcionar-nos. No nome de Jesus. Amém. Então vamos ler no capítulo 8 do livro de Josué, que vai até ao versículo 35, que nos fala assim: Ai é uma cidade, tá? Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueares os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos acharemos a cidade, e serás que, quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-nos, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomarei a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai.
Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da tenda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava que estarão norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro do rei de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, no tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram Josué e foram atraídos da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, e nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança, e tens na mão estende a lança que tens na mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu e lançou, estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade de Ai. Está aqui. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E viraram-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiram. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade e a fumaça da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde tinha seguido, e havendo todos caído ao fio de espada, até
todos serem consumidos. Todo Israel se tomou a Ai e a puseram ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tomou no montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou em uma madeira até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro e o lançaram à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Aqui vamos dar continuidade, né? Josué edifica um altar e escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Betel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam em uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte de Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de todo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Paramos aqui no versículo 35 do capítulo 8 do livro de Josué, falando sobre a cidade de Ai, né, e o que o Deus ordenara para que Josué tomasse a terra para. Então, eu fazendo uma pesquisa sobre a cidade de Ai, e eu encontrei, eu vou ler para vocês agora. Ai é uma cidade bíblica que situava-se na terra de Canaã, cidade real dos cananeus. A segunda cidade tomada durante a invasão israelita. Ai situava-se perto de Bet-Avém, ao oriente de Betel, tendo um vale ao norte.
Amém? Então, bom dia, menina, graça e paz para todas. E até amanhã, assim, querendo Deus. Graça e paz.